Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live da CBN Oficial. A gente vai conversar hoje com o Dr. Júlio Croda, que é infectologista e professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Assim que ele entrar, a gente vai começar a falar sobre o assunto de hoje, que são as pesquisas sobre a vacina do coronavírus. Né? Então vamos falar sobre todas elas, é lógico, muita gente ainda tem dúvidas sobre a suspensão da pesquisa da vacina, da pesquisa que estava sendo coordenada pela Universidade de Oxford, e a gente agora vai também, além de aproveitar a presença do Dr. Júlio Croda, além de conversar sobre isso, vamos conversar também sobre as outras vacinas, sobre tudo que envolve a pesquisa da vacina do coronavírus, tá? Vamos aguardar só o Júlio chegar para ele entrar aqui na nossa live, já não sei se ele não entrou, porque tá, tem muita gente aqui. Vamos checar, mas eu não vi ainda. Ah, já tá com a gente aqui. Ele é rápido, cara. Então vamos aguardar o Dr. Júlio Croda chegar, agradecer a presença dele desde já na nossa live aqui da CBN Oficial. Olá, Júlio, boa tarde. Boa tarde, deixa eu só ajeitar um pouco aqui. Aí, deixa eu dar uma ajeitada aí. Espera aí, para dar um enquadramento bom aí pra gente, né? Maravilha. Espera aí, um momentinho. Pronto. Pronto. Bom, inicialmente quero te agradecer a sua disponibilidade de conversar aqui com o pessoal da CBN sobre as pesquisas das vacinas do coronavírus. Eu acho que isso é mais importante e mais abrangente do que a gente simplesmente focar na suspensão temporária da pesquisa da vacina de Oxford, né? Para quem não conhece, o Júlio Croda já está mais do que conhecido, mas ele é epidemiologista, ele é professor na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E se eu for ler o currículo dele aqui, ele é pesquisador da Fiocruz, é ligado à escola de Yale, tem uma lista aí que 2 páginas. Uma ficha corrida que, olha, vou te dizer uma coisa, hein? Não é fácil, não. O cara faz muita coisa. Agora eu tô aprendendo a me comunicar melhor, né? Então a gente vem nessa luta Não aí, né, precisa, Luiz? não. Aliás, até vou fazer uma propaganda do trabalho do Júlio, Café com Covid. Café Covid, que é um negócio muito legal. É Covid Café, né? Acho que eu troquei o nome. Mas é uma Covid Café. iniciativa muito legal. É mais para médicos, né? É mais para o profissional de saúde em geral, porque o tempo conversa mais técnica, mas é muito legal, cara. Você não precisa aprender nada, não, cara. Você já está falando direitinho tudo que tem que falar. Aprender com você um pouquinho. Que isso. Vem cá, então vamos conversar. Vamos começar, obviamente, pelo assunto da semana, né? Até agora. Se bem que a semana não acabou ainda, né? Pode acontecer. Mas o assunto da semana é a suspensão temporária da pesquisa da vacina de Oxford, que assustou todo mundo, né? E isso, então, eu acho que eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, por favor. Essas interrupções em ensaios clínicos de fase 3 que envolvem muitos voluntários é comum, né? Porque ao acaso, né, um evento adverso grave, o que quer dizer isso? O paciente precisa se internar por conta de alguma reação, ou eventualmente o paciente que vai a óbito. Quando você envolve 30 mil, 40 mil voluntários, por coincidência temporal, você pode ter um evento adverso que eventualmente pode ter ocorrido em um momento que o paciente recebeu a vacina. Então é necessário interromper o estudo, as pesquisas e as empresas sérias fazem isso, faz uma investigação com um comitê externo, né? Geralmente são médicos, enfermeiros, que não têm vínculo com a empresa ou não são os pesquisadores principais do estudo, avalia esse paciente, identifica se existe relação causal, se existem sintomas parecidos com esse em outros países, em outros pacientes que utilizaram a vacina, se esse paciente é do grupo placebo ou do grupo que tomou a vacina. Então faz todo esse tipo de levantamento para garantir a segurança. Por isso que a população deve confiar nas vacinas, porque é muito criterioso esse tipo de estudo, principalmente os estudos de fase 3, que envolve
milhares de pessoas. Então, assim, eu acredito que é um evento normal. Já foi interrompido em abril, uma vez para essa investigação, e foi retomado o estudo, e agora interrompido novamente, né? Parece que amanhã vai ter uma reunião, né? Eu soube, viu, Luiz? Já até te conto isso daí. Parece que amanhã vai ter uma reunião lá. E muito provavelmente semana que vem existe um esforço de retomar o estudo, né? Mas vamos esperar a comunicação oficial, né, dessa vacina da AstraZeneca com Oxford, que foi interrompido por conta do evento adverso grave, que é a mielite transversa. Essa mielite transversa, ela pode acontecer por vacina. Tem relato de 37 episódios de vacina que a gente já usa, por exemplo, tríplice, polio, então não é um evento comum, mas também pode acontecer após infecções virais. Qualquer tipo de infecção viral pode acontecer essa reação autoimune, que a gente chama, né? É a produção de anticorpos específicos contra as células da coluna e você ter esse tipo de mielite transversa. É um evento adverso grave porque o paciente, por exemplo, se não responder ao tratamento, pode perder os movimentos inferiores, por exemplo, né? Então, é visto como um evento grave, toda precaução nesse momento é importante. Acho que o primeiro ponto é importante lembrar isso que você falou. Primeiro, saber se foi alguém que tomou a vacina ou se tomou no outro caso, o placebo, que não é um placebo, nesse caso é uma outra vacina, né? No caso da pesquisa de Oxford. Até para saber se não foi por causa dessa outra vacina. Tudo isso pode ter acontecido. Isso eu acho que não foi comunicado oficialmente ainda. E também é o seguinte, mielite transversa, só eu estava lembrando, a gente teve um caso no Rio de Janeiro, na época da epidemia de Zika, que ficou muito complicado, porque achava que era Guillain-Barré, né, que é uma outra síndrome neurológica relativamente parecida para o leigo entender, e a gente acabou com o diagnóstico de mielite transversa. Então, isso acontece, né? E agora, outra coisa importante, não tem nada a ver com as outras vacinas, né? Não tem nada a ver, né? Assim, tem muita gente que, inclusive, comentou um pouco, né? Porque é uma vacina de adenovírus e a própria infecção por adenovírus, aquele resfriado comum, pode eventualmente estar associada à mielite transversa. Então, a gente tem outras vacinas que usam adenovírus, só para lembrar, né? A vacina russa usa adenovírus 5 em 26, a da CanSino usa o adenovírus 5, a da Johnson Johnson usa o adenovírus 26, então essas usam adenovírus, mas, por exemplo, a Coronavac da Sinovac com Butantan usa vírus inativado. A Moderna aí, que você que está nos Estados Unidos, né, que está o grande trial de vacina de RNA está acontecendo com a NIAID, a Moderna, ela usa o RNA, então é só o material genético do vírus. A Pfizer, né, com a BioNTech usa RNA também. Então existem tecnologias diferentes aí e a gente tem que ver com muita precaução essa informação, mas eu acho que mais importante valorizar todo esse cuidado que está tendo para que a população tenha uma vacina segura. Porque a gente viu cenas, né, assim, o governo russo, em um momento excepcional, anunciando um registro da vacina sem nem ter começado direito o estudo de fase 3. Apenas com estudo incluindo 76 voluntários, né? Uma amostra muito pequena, um estudo muito restrito, muitas críticas relacionadas a esse estudo de fase 2. Então, acho que a gente tem pessoas sérias conduzindo esse estudo e é dessa forma que tem que ser feito mesmo. Isso é interessante porque a Rússia realmente atropelou tudo, né? Ela registrou, antes de publicar os resultados de fase 1 e fase 2, que normalmente são publicados, criticados, questionados, e aí começa-se a se pensar no assunto de pedir autorização para a fase 3. Lá não tem que pedir autorização para ninguém, né? Que os caras mandam em tudo, então fizeram do jeito deles. Lá não tem que pedir autorização. Vamos fazer, então vamos fazer. Então, dando é lógico. Obviamente, a gente já sabe também, isso até pela agência própria, pela agência TASS, que esse estudo está sendo feito com os militares russos, né? Que esse, então, não tem a menor chance de questionar se é voluntário ou não, né? Então, toma a vacina mesmo. Tudo isso é muito que, assim, normal, né? Quando você olha a aceitação da vacina para a Covid, né? O Brasil tem uma das maiores taxas de aceitação, 89% falaram que vão
querem se vacinar para o Covid, enquanto os russos é uma das piores taxas, 50%, 52%, justamente pela falta de transparência. Então a população fica desconfiada quando você não publica os artigos, quando você não tem um estudo bem feito. Então, assim, os próprios russos rejeitam bastante a vacina que eles estão produzindo por conta disso, pela falta de transparência. Isso é. Bom, é o jeito dele, a gente não vai, deixa quieto. Isso é problema dos russos, né? Não é problema nosso, pelo menos por enquanto. O problema que começa a acontecer são quando os políticos querem se apropriar desse processo, né? Isso preocupa muito a comunidade científica. Aqui nos Estados Unidos a gente já está vendo, a gente sente a pressão política do governo Trump, que busca uma reeleição, tentando utilizar a máquina das agências regulatórias para tentar aprovar uma vacina na marra, né? E isso é muito perigoso, né, Júlio? É muito perigoso, né? Esses estudos de fase 3 feitos bem adequado, o que acontece? Você tem equipe que faz o estudo e você tem um comitê externo que está acompanhando todos os resultados, fazendo análises independentes, principalmente no que diz respeito aos eventos adversos e eficácia. Então, se notar qualquer problema, esse comitê externo tem obrigação de interromper o estudo como foi feito, e a gente tem que entender se esse tipo de desenho de estudo vai ser feito nessa proposta da vacina russa com 40 mil voluntários. Se vai seguir todos esses preceitos de qualidade que a gente espera para disponibilizar uma vacina antes de a gente estar registrando sem nenhum estudo de fase 3, né? Eu acho que esse momento é muito importante para a gente aproveitar, para passar para a população em geral, o quanto a pesquisa clínica é importante, né? Sem pesquisa clínica, a gente não tem desenvolvimento de nada, ou de quase nada na medicina, né? Principalmente. E, aliás, pesquisa clínica faz muita coisa, além da medicina, mas especificamente na medicina, né? Eu costumo dizer, se alguém está com dor de cabeça e procura um remédio no armáriozinho do banheiro, aquele remédio que alivia a dor de cabeça passou por pesquisa clínica, né? Então, se a gente não aproveitar esse momento para explicar para as pessoas o que é a pesquisa clínica, e aproveitar que as pessoas todo mundo está acompanhando esse processo de perto, é muito interessante para a gente poder esclarecer e ampliar esse conceito, até para poder fazer mais pesquisa, né? Você que passa esse perrengue aí do lado do pesquisador, sabe bem o que é isso, né? E assim, você vê que, né, o Brasil está sendo procurado, né, por diversos países, empresas para testar a vacina, não só porque aqui tem muitos casos, né, isso é a realidade, mas diversos países também têm muitos casos. Mas aqui também tem instituições sérias, pesquisadores comprometidos, apesar de toda a dificuldade de se fazer ciência no Brasil, do subfinanciamento que a gente vive, um momento bem crítico termos de orçamento para a ciência e para a saúde também, né, e para a educação. Então, assim, apesar de todos esses problemas, é nesses momentos difíceis que a gente pode reconhecer a qualidade da ciência brasileira, porque a gente viu isso na época da Zika, né, da resposta brasileira à Zika, que descobriu a microcefalia. Agora a gente está vendo que o Brasil é um dos países que está desenvolvendo mais estudos, ou com transferência de tecnologia ou não, mas é importante fazer esses estudos na nossa população, que tem um background genético específico, para a gente ver justamente esses efeitos colaterais e a eficácia da vacina na característica de cada população. Então é ótimo que essas vacinas estão sendo testadas aqui, porque a gente vai ver se funciona para o povo brasileiro também. Eu acho que você comentou uma coisa que eu não tinha parado a pensar. O Brasil deve ser, no momento, talvez o país com o maior número de projetos diferentes em andamento em fase 3. Porque a gente ouve falar, tem fase 3 de Oxford na África do Sul, tem outro não sei aonde na Arábia Saudita, mas eu não vou falar de 3, nós temos 4 ou 5 plataformas de vacinas diferentes sendo testadas no Brasil. A gente pode até contar agora, ó, tem 9 vacinas pelo New York
Tracker, né, New York Times Tracker, que a gente acompanha essas questões da vacina, muito fácil. Tem 9 vacinas em fase 3. Uma que não é específica, que é a BCG, que eu que estou conduzindo o estudo aqui, né, junto com a Margarete Dalcomo. Então, não é específica para o Covid, mas é um estudo de fase 3. E nós temos a da BioNTech com a Pfizer, Oxford, AstraZeneca com Oxford, Coronavac com Butantan. Nós temos também a Moderna não está sendo feita aqui, só está sendo feita nos Estados Unidos. E a vacina russa com Tecpar. Então, a gente tem, das 9, 5, 6 vacinas sendo testadas aqui, né? E a Janssen anunciou também que vai começar a fazer fase 3 no Brasil proximamente. Tá? Exato. Aqui em Mato Grosso do Sul, o pessoal vai fazer a Janssen também vai ser utilizado o centro de pesquisa daqui. Então, existe aí mais uma vacina que vai iniciar a fase 3. Então, o Brasil realmente tem uma capacidade enorme de testagem de centros diferentes que podem auxiliar. Então, isso a gente tem que continuar depois, logo ali na esquina, né? Quando passar esse momento tumultuoso, a gente tem que aproveitar e mostrar isso para o mundo, né? Eu gosto de falar, até que a gente está falando de pesquisa clínica, só por curiosidade, que a gente tem algumas pessoas que acompanham a minha live diária aqui, que já ouviram isso, mas o Brasil, por exemplo, ano passado, o Brasil apresentou no Congresso do Colégio Americano de Cardiologia uma pesquisa chefiada por um brasileiro, doutor Roberto Lopes. Foi fantástico isso. E no maior congresso de cardiologia do mundo, que é o ASCO, que seria esse ano em Chicago, que foi virtual, a gente já tem um trabalho apresentado por um brasileiro, o doutor Fernando Maluf, lá de São Paulo, na plenária do ASCO, que tem 20 mil pessoas assistindo sentadas, fora o resto que vê pela televisão. Então, quer dizer, a gente sabe fazer pesquisa, né? A gente tem que aproveitar isso para trazer outros projetos para o Brasil, para a gente poder desenvolver nossas capacidades, não só de fazer a pesquisa clínica fase 3, mas também, quem sabe, a gente conseguir construir centros de pesquisa, de pesquisa pré-clínica, né? Exato, como tem o NIAID aí, né? O NIAID fomenta um centro específico de fase 1 e 2 e abre as portas para todos os pesquisadores. No ano passado eu visitei com o ministro Mandetta esse centro, é maravilhoso, entendeu? O mínimo hospital que tem no NIAID, que qualquer pesquisador pode fazer rapidamente um estudo de fase 1 e 2, que é esses estudos iniciais, para verificar o potencial de uma nova droga. O próprio governo fomenta essa inovação, é financiado pelo Estado, né? Dos maiores países capitalistas do mundo, porque ele sabe que esse fase 1 e fase 2 é necessário esse financiamento, que o produto está inacabado. E a fase 3, você já tem as grandes indústrias que têm interesse na venda desse produto, na distribuição, então é mais fácil você ter parcerias privadas nesse momento. Mas o fase 1 e 2, o próprio Estados Unidos decidiu que deveria ter apoio do governo e por isso que se tornou esse celeiro no que diz respeito de inovação em termos de novas medicações e tratamentos. Uma coisa importante, eu acho que a gente está num momento também bom de começar a poder discutir, que a gente tem que aproveitar todo o conhecimento que a gente tem nas universidades brasileiras, principalmente as universidades públicas, né? As universidades federais e centros de pesquisa públicos são os grandes celeiros de pesquisadores. A gente tem que facilitar a aproximação disso da indústria, a aproximação disso para se criar coisas novas. O Brasil publica muito trabalho científico e faz pouca patente. Isso é uma coisa que tem que mudar. A gente tem excelentes cientistas, mas eles não têm um mecanismo para estimular que a pesquisa dele vire um produto. Acabar com essa, sei lá, esse ranço, com né? certeza. Com certeza. A gente tem um material humano excelente e falta um pouco de decisão política e priorização, né? Para a gente fomentar essa indústria farmacêutica que é muito incipiente no Brasil, né? Então, a gente tem o que é mais valioso, que é mentes. E para isso virar realmente produto e isso a gente começar realmente a garear e realmente capitalizar
essa indústria no ponto de vista de atrair investimentos e gerar riqueza para o país, é questão de decisão política e priorização no fomento dessa indústria específica. Bom, muita gente está querendo saber, afinal de contas, a gente falou de as várias pesquisas, e a pergunta que todo mundo faz: tem uma vacina melhor? A gente não sabe ainda, né, Júlio? Não sabe, eu acho que nunca no mundo a gente teve tantas plataformas e propostas sendo testadas para uma vacina. Pode ser que no futuro a gente tenha 2, 3 vacinas diferentes para o Covid, que utilizam diferentes plataformas, com diferentes indicações, a depender da população. Isso é muito bom, mas a gente tem que entender também que nós temos bilhões, né, de pessoas para vacinar. Então, o desafio na produção dessa vacina vai ser enorme, principalmente se utilizar novas tecnologias, como a tecnologia do RNA. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente não tem essa tecnologia e não tem nenhum acordo de transferência de tecnologia para esse filão específico. Então, se for a única vacina que der certo, no final dos estudos de fase 3, toda vacina tem que passar por um ensaio de fase 3. Foi uma pergunta que fizeram aqui no nosso bate-papo, então já deixo aqui registrada a resposta. A gente tem que obter essa tecnologia, a gente vai ter que comprar essa vacina, entendeu? Então, assim, imagine para o mundo, né? Qual vai ser a capacidade industrial de produção por mês? Quem vai ser as primeiras pessoas a serem vacinadas? Existe um debate ético importantíssimo. A própria Organização Mundial de Saúde está fazendo esse debate, falando, ó, a gente tem que vacinar os grupos de risco e profissionais de saúde no mundo todo antes de vacinar uma população específica de um país, toda essa população. Mas eu acho que vai ser muito difícil nessa guerra comercial e econômica que nós já estamos vivendo em relação à vacina, vai ter muita dificuldade em ter esse pensamento coletivo. Foi assim na influenza, né? Na pandemia de influenza, foi vacinado primeiro os países desenvolvidos, e um semestre depois que foi vacinado os países em desenvolvimento, que tinham vacina à disposição para isso. Então, vamos ver como vai ser dessa vez, né? A gente viu, eu lembro do episódio do lançamento de uma vacina que não é a vacina desse tipo, foi a vacina do meningococo B, né, que saiu recentemente, que deve ter uns 6, 8 anos, dessa altura do campeonato, que quando lançaram no Brasil, eu perguntei para o representante da indústria, falei assim, olha só, vocês já pensaram que quando as universidades americanas colocarem isso como exigência para matrícula, não vai ter vacina para todo mundo? Dito e feito. 3 meses depois apareceu esse requerimento, acabaram as vacinas no mundo inteiro de uma vez. Ô Luiz, eu estava no Ministério, né, até ano passado. A gente tem no calendário vacinal a meningo C, né? E o Ministério compra doses, assim, o quantitativo de doses é enorme. O Programa Nacional de Imunização, o investimento é de R$ 1 bilhão. E aí a gente queria mudar para a CWY, porque tinha mais cepas. A indústria não tinha capacidade de fornecer para a gente fazer essa transição de meningo C para a CWY. A vacina é um produto muito barato. Então, assim, o interesse comercial é bem menor, por exemplo, do que um imunobiológico, esses tratamentos que usam CAR-T, por exemplo, né? Que é mais específicos, que o custo é muito maior. Então, o investimento para você gerar um produto como vacina e o valor agregado a esse produto é muito baixo. Então, muitos países pararam de ter fábricas próprias, né? Na América Latina, a gente tinha algumas fábricas próprias. Atualmente, só o Brasil que tem grandes laboratórios produtores de vacina. Então, a vacina, assim como alguns itens respiradores que a gente viu nesse momento, né, é estratégico, né? Você tem que ter alguma capacidade de produção, porque quando se der uma crise aí, a gente não tem capacidade de vacinar a população. Eu tenho usado a frase nas minhas lives, até eu já usei na CBN, de que vacina é mais estratégico e item de segurança nacional, muito mais do que submarino e porta-avião. Porque isso aí você constrói. Agora, vacina você não faz assim de repente, né? E uma coisa que também tem, as pessoas talvez não saibam,
Quer dizer, a própria produção de vacina ela é muito arriscada, né? Para o fabricante. Alguns processos, muitas vezes, se perde um ano inteiro de produção por algum problema na fábrica. E aí volta tudo para trás. Né? Então, as plataformas estão ficando mais simples, vamos dizer assim. Mais simples nada, mas estão ficando mais seguras. Antigamente, aquela da vacina feita em ovo, você perdia um lote inteiro de vacina, né? Dependendo do vírus vacinal que você incluísse no ovo. Mas essa coisa da logística, também é outro assunto que eu acho que é importante a gente conversar falando de vacina de coronavírus. Me preocupa muito, Júlio, a questão dos insumos para vacinação. Quer dizer, porque vacinação não é só vacina, né? É vacina, exato. agulha, geladeira, cooler. Imagine quando a gente for vacinar esses 4, 5 bilhões. Você sabe que esse material vem todo da China, muitos de Wuhan. Até na época que a China fechou, a gente ficou sem EPI, porque a China parou de exportar EPI logo no começo da pandemia e todos os países do mundo não tiveram EPI. A gente se lembra um pouco a Itália e até Nova York aconteceu isso, a falta de equipamento de proteção individual, porque não tinha de quem comprar. O próprio Estados Unidos, né? Eu conto até um fato aqui de uma reunião que eu era diretor do departamento de imunização, a gente foi em viagem oficial acompanhando a comitiva do ministro Mandetta, a gente fez uma reunião com o Alex, né, que é o secretário de saúde americano. A preocupação dele, naquele momento, era influenza. E a preocupação dele era o quê? Seringa. Que os Estados Unidos não estava mais produzindo seringa suficiente. Se tivesse qualquer emergência de saúde pública, ele não teria seringa, porque 95% da produção era comprada da China. Então, imagine, né, a capacidade de produzir para o mundo todo e como que vai ser negociado a questão de agulhas e seringas. Não é uma questão corriqueira, porque virou um produto barato e concentrado em alguns países. E se você não encomendar agora, não vai ter daqui a 3 meses. Não adianta você querer comprar na hora. Você tem que planejar isso muito, muito antes, né, Júlio? Isso Ainda mais se for 2 doses. Imagine, 200 milhões de brasileiros, 2 doses é 400 milhões de insumo, né? Então tem que planejar antes mesmo. O pessoal estava perguntando aqui sobre se a vacina da China é segura. Ela segue os protocolos internacionais, até onde a gente sabe, né? É uma vacina muito simples, né, do ponto de vista tecnológico, é de vírus inativado, né? E a gente tem muitas vacinas assim que já são produzidas no Brasil, né? Então, assim, existe um debate tecnológico, se ela vai gerar resposta imunológica suficiente para garantir proteção. Os ensaios que foram feitos de fase 1 e 2 mostram que em 12 parece que existe menos anticorpos, mas, assim, só o estudo de fase 3 que vai provar realmente a eficácia da vacina. Então, é muita suposição, os estudos estão sendo conduzidos e a gente tem que esperar. Se a vacina de vírus inativada for boa, é uma estratégia muito tranquila, porque dessas vacinas que nós temos aí no pipeline, em estudos de fase 3, é a vacina talvez com a tecnologia mais simples, que maiores laboratórios do mundo conseguem fazer isso muito rapidamente. Diferente, como eu falei, da vacina de RNA, que poucos têm essa capacidade, né? E também essas vacinas têm que ser vacinas que possam ser aplicadas em qualquer lugar do mundo, né? Então, se a vacina é muito boa, mas precisa como já se ouviu falar, que eu acho que a vacina da Moderna... O RNA precisa ficar congelado para ela não perder. Como é que você garante frio intenso se tiver que levar a vacina lá para a ponta do Brasil, lá em Roraima, lá no Acre, descer o rio Tapajós aí, o Amazonas, para vacinar toda a população ribeirinha, né? Não vai ser fácil. Não vai, Mas vai ter uma vacina de pozinho também. Se Deus quiser, vai dar tudo certo e vai ter todos. Vão ter vários tipos para vários cenários, né? Aí a Elisa fez uma provocação para você. Qual delas você tomaria? Eu tomaria qualquer uma, tá? Eu só não posso participar do meu estudo, porque não é ético, né? Não posso ser vacinado com BCG, mas as demais vacinas, eu sou profissional de saúde, então a maioria dos estudos estão
sendo feitos em profissionais de saúde. A que eu tivesse oportunidade, eu seria voluntário. Eu acho que, eu não sei nem se vou receber placebo a vacina, né? Então, se eu tiver oportunidade, eu vou participar do estudo, eu vou ser monitorado e, eventualmente, posso já estar protegido, né? Vamos aproveitar um pouquinho, falar um pouquinho desse seu estudo aí. Mas a gente muitos de nós tomaram BCG quando criança, cara. Qual é a ideia? Dar de novo? A ideia é o seguinte, a BCG, ela protege especificamente para os quadros graves de tuberculose até os 5 anos de idade, né? Só que a BCG é uma vacina tão antiga que ela induz uma resposta imune inata tão forte, inespecífica, que a gente chama, que dois estudos importantes, um que saiu já há algum tempo na África, mostrando que a revacinação protege entre 1 e 1 ano e meio as crianças que tomaram essa vacina, tanto para infecções, qualquer tipo de infecção, como para o óbito, e mais recentemente saiu no The Cell, há 2, 3 semanas atrás, na Suécia, um ensaio clínico com BCG em idosos, mostrando que tem uma proteção enorme para infecções virais. Não foi testado Covid, nenhum desses estudos foi teste em Covid, mas um racional é que essa indução de resposta imuninata inespecífica por um curto tempo pode ser protetora para o Covid. Então, por isso que quem toma lá na infância não vai estar protegido agora nesse momento. E a ideia é revacinar e dar uma proteção, vamos dizer, de 1 ano, 1 ano e meio. Lógico que a gente prefere uma vacina específica para a Covid, né? Isso não tem dúvida. Se a gente tiver uma vacina que seja específica para a Covid, é a melhor solução, que ela seja duradoura, como é para sarampo, como é para tétano, mas a gente pode cair na situação que nenhum dos testes de fase 3 sejam efetivas, e a gente tem uma alternativa aí, principalmente para o grupo de risco, né? Profissionais de saúde, pessoas que estão se expondo. Então, assim, é um ensaio, a gente não tem dado nenhum, então, para ficar bem claro, você não precisa ir no posto de saúde se vacinar. Não tem dado nenhum a respeito que essa vacina protege. Essa vacina é para os recém-nascidos, tá? Então, depois que a gente fizer o estudo, e se o estudo for positivo, vai ser avaliado pela Anvisa, pelo FDA, pela Agência Reguladora Europeia. Se não tiver outra vacina de Covid, pode ter uma indicação específica. Alguns trabalhos tinham aparecido, né, Júlio, em Israel, logo no início, e um trabalho, se não me engano, na Europa também, fazendo... Tem um que saiu na PNAS aí, mostrando uma relação ecológica entre os países que têm mais cobertura e menos casos graves. Eu não gosto de citar muito esses artigos, porque são essas correlações temporais e ecológicas, quer dizer, avaliando países. Eu gosto de estudar, eu gosto de citar esses dois estudos, que foi ensaios clínicos, foi estudos de coorte a nível individual, que mostrou algum tipo de proteção, porque esses estudos ecológicos têm muitos confundidores e é difícil você ter uma afirmação muito correta do ponto de vista individual, que é a grande pergunta: a BCG protege contra o Covid? Se eu tomar, protege? Não, a resposta desses estudos ecológicos é assim: os países que têm mais cobertura de BCG, talvez tenha uma menor gravidade. Então, assim, é muito difícil a população entender essas diferenças, então eu prefiro citar os estudos realmente que abordem ensaios clínicos ou coortes. Legal. Me diz uma coisa com relação a gente pensar no protocolo de vacinação. O NIH, o governo americano, na semana passada, recebeu um documento da Academia de Ciências Médicas, aqui é Ciência Médica, Engenharia, não sei porque a academia mistura tudo isso, mas é o nome deles lá. Esse órgão fez uma recomendação de um protocolo em 4 fases. Você chegou a ver esse protocolo? Cheguei. Eu acho que eu já participei até de uma conferência deles do ano passado. Eu acho que é prudência e assim, a gente tem muito uso político das vacinas, né, no sentido de antecipação de resultado. E não tem como ter previsão em relação a resultados e se esses resultados vão ser positivos. A maioria das vacinas, né, o estudo é por 1 ano. Pode ser
que tenham resultados parciais nos endpoints que foram coletados as amostras, 3 meses, 6 meses, e aí mostre que a vacina é eficaz. Mas isso não tem como a gente prever que um resultado parcial vai gerar evidência de eficácia e segurança que garanta a aprovação desse registro nas agências regulatórias. O tamanho de amostra, o efeito, os eventos adversos, eles foram programados para um ano. Pode ser que o efeito da vacina seja tão bom que em 3, 6 meses você tenha um resultado positivo. Mas não foi essa a programação inicial do estudo. Então, a gente não pode afirmar quando a gente vai ter uma vacina disponível. Porque esse dado é muito arriscado. E quem promete isso, promete em cima de expectativa e não da realidade. Na prática está fazendo um jogo político aí com a ansiedade das pessoas, o que é muito perigoso sempre, né? A Rússia antecipou, né, o registro, o Trump falou que ia vacinar antes do dia da eleição, né? Aqui, o Pazuello falou que em janeiro já teria vacina para todo mundo, então todo mundo está anunciando muitas datas sem realmente ter essa certeza, né? O que a gente pode observar para ficar todo mundo mais tranquilo é o seguinte: se o sujeito não é cientista e disse isso, você nem escuta, porque não sabe o que está falando. É mais fácil você cortar o assunto, porque eu duvido que um cientista coloque em risco a sua carreira, né? E a sua posição junto dos seus pares, dizendo alguma coisa desse tipo. Então, se o sujeito fala isso, é porque provavelmente não é cientista e não tem base para falar esse tipo de coisa. É mais fácil a gente entender assim, porque está fazendo um jogo aí para a torcida, né? Como a gente falava no futebol. Está jogando para a torcida. Júlio, me conta uma coisa. Só eu queria aproveitar que você está aqui. Todo mundo está falando, hoje eu tive que comentar isso na rádio, na CBN de manhã, todo mundo muito contente com a queda do número de mortes, né? E isso é uma coisa que é ótimo que esteja diminuindo. Mas eu fiz uma observação hoje, quer dizer, ontem eu fui pesquisar o site da Universidade de Washington, que faz aquelas projeções junto que nem o Imperial College faz também, e as previsões... Muito bom, por sinal. E as previsões são muito sombrias ainda, né? Eles preveem alguma coisa perto de 170 mil mortes para o Brasil em janeiro. Eu falei assim, bom, eles fizeram essa previsão em agosto. Eles fizeram vários cenários, né? 170, sim. Acho que tem 140 também no melhor cenário, né? São 3 cenários que ele coloca. A variação, se a gente ficar como está, são 174.104. Se a gente se aplicar mais um pouquinho, usar máscara, né, evitar aglomeração, essas coisas que a gente sabe, cai para até 160. E se não fizer, e se deixar frouxo, pode ir para 190. Ou seja, e aí eu fui curioso, porque eu fui fazer uma coisa. Essa projeção foi de meados de agosto. Eu falei assim, vou ver se os caras estão no caminho certo, né? Porque como é que está hoje? A projeção para ontem, né, no caso, a projeção para ontem deles era 129 mil casos. E a gente fechou ontem com 128.690. Ou seja, então está dentro da curva mediana, da projeção média deles, né? E você acha que as pessoas cansaram da pandemia, cansaram dos cuidados? Na verdade, banalizou, né? No Brasil, normalizou os 1.000 óbitos, né? E o que a gente observa é a história natural da doença, né? Pouca medida de distanciamento, a gente viu no feriado pouca medida de prevenção, quem foi para as praias, os balneários, todos sem máscara, sem distanciamento nenhum. Então, assim, houve uma banalização desse número de mortes. Acho que a gente já esqueceu tanto de pessoas que foram perdidas, aquelas cenas. Eu sempre fico na minha cabeça a cena de Manaus. Tem foto, tem filme disso, aqueles enterros coletivos em vala comum, né? Aquelas filas, aqueles frigoríficos, né? Aqueles container refrigerado guardando o corpo, aguardando a funerária para buscar esses corpos e fazer os enterros coletivos. Então, assim, isso para mim está muito vivo na minha memória, mas acho que está esquecido para a maioria da população.
E o que a gente vai observar, né? O que eu falo e repito, a gente tem um impacto dessa imunidade coletiva. E mesmo com a flexibilização, na maioria dos estados, a gente vê uma curva caindo, às custas de muitas vidas perdidas, né? E se a gente tivesse adesão às medidas preventivas, essa curva ia cair muito mais rápido. A gente ia precisar de menos imunidade de rebanho para ter um impacto na curva. Como a gente tem pouca medida preventiva, a gente vai ter essa queda lenta, gradual, que pode chegar a esses números que você reportou da Universidade de Washington. Uma pena, são muitas vidas que poderiam ser preservadas. E aqui eu não estou falando mais de lockdown. Esse assunto já foi vencido no Brasil, né? Ainda mais agora com a curva descendente. Mas eu estou falando de manter a adesão às medidas preventivas, porque isso pode ser feito, inclusive na sua atividade de lazer, no trabalho, e ter um pouco de empatia com os profissionais de saúde que estão na ponta, para os grupos de risco. Teve muita gente que ficou em isolamento, que não saiu para nada, que agora está precisando sair porque está sendo obrigado a retomar a sua vida, porque as atividades econômicas todas voltaram, e vai se expor. Então, assim, falta um pouco de empatia, de entender o próximo, que ainda tem um grande número de pessoas suscetíveis, e se a gente tiver mais medidas preventivas, a gente tem uma queda mais brusca nessa curva, né? Então, a gente tem um indicador do CDC que eu gosto de citar bastante, né? O CDC considera a pandemia controlada quando você tem um caso por 100 mil habitantes dia. O Brasil hoje está com 8 casos por 100 mil habitantes dia. Então ainda é 7 vezes maior para a gente dizer que a pandemia está controlada, que os níveis de transmissão estão baixos. Então a gente ainda precisa muito de medidas preventivas, senão o que a gente vai ver é um impacto lento e gradual na redução de número de casos de óbitos por conta dessa imunidade de rebanho que aos poucos vai sendo atingida cada vez com maior frequência em diversas regiões do país. Lembrando que para chegar nesses 170, vamos dizer assim, lá de janeiro, vão ser as custas de, naquela época, ainda de 250 mortes por dia, que não é um avião caindo, gente. Um avião, não é um jumbo, mas é um avião caindo, né? Agora tem 2 jumbos por dia. Agora é um avião de carreira menor caindo todo dia. Ninguém está preocupado com isso, né? Se caíssem 2 747 agora, todo mundo ia prestar atenção. Mas está acontecendo todo dia, né? E aqui, é bom afirmar aqui, né? Essa politização do debate da pandemia gera muita desinformação, né? Então, virou quase um referendo em relação aos apoiadores do presidente, quem não apoia o presidente. Ou você apoia integralmente ou não apoia integralmente. Não tem um meio termo, não tem um debate assim, algumas ações foram bem feitas, outras não, algumas críticas realmente importantes, baseadas nas questões mais técnicas. Então, assim, mas isso foi fomentado pela própria presidente. Então, eu não estou... isso fez parte da opção política do processo. Então, isso é só uma constatação, né, da realidade que nos levou a esse momento no Brasil, dessa banalização desse número de óbitos, né? Isso me lembra 2 coisas. Uma, o Brasil costuma fazer isso, né? A gente já assiste isso com o trânsito no dia a dia. Se a gente for somar o número de mortes no trânsito, não em época de pandemia, claro, mas na vida teoricamente normal, a gente acostumou com o número de mortes absurdo. A gente tem esse mau hábito, vamos dizer assim. A gente não costuma enfrentar esses problemas de maneira científica. E aí cai no outro problema. Não enfrenta de maneira científica porque não conta direito, não faz as ações que precisam fazer, né? Então, eu acho que uma coisa que eu tenho falado com as pessoas é que existem graduações de risco que a gente pode assumir hoje em dia, né? Não é, como você falou, e também não é tudo ou nada, né? É lógico que tem gente que não pode assumir risco algum por questões de saúde, né? Questões de idade, questões de saúde, não vale a pena correr risco algum. Mas tem gente que precisa sair para trabalhar, tem gente que precisa, enfim, resolver problemas burocráticos, enfim, que estão acontecendo. As decisões que eu costumo falar que as pessoas têm que preocupar são essas decisões do dia a dia. Eu vou encontrar com alguém, como é que é isso, né?
Isso dá para a gente, hoje em dia, nesse momento, pensar assim, ou seja, tentar calcular o seu risco individual de exposição? Dá, porque assim, tudo bem, eu acho que já está todo mundo cansado, né? Apesar do Brasil não ter vivido em nenhum momento um lockdown realmente, né? Mas tudo bem, tá todo mundo cansado e existe a necessidade dessa de atividade de lazer, como a gente viu na praia. O cara vai lá, toma seu banho de mar, volta para casa, faz sua atividade física, por exemplo, em frente ao mar, mas não precisa aglomerar. Entendeu? O que a gente viu foi aglomerações, festas em lugares fechados, praias lotadas, todo mundo sentado, bebendo ali na praia, né? Assim, sem necessidade nenhuma, né? Apesar de entender que é importante socializar, as pessoas já estão meio estafada disso tudo, mas você pode fazer com menos pessoa, no ambiente mais seguro, sabendo quem está indo, se está com sintoma ou não, mantendo talvez um distanciamento. Então, assim, a gente tem que rever nosso conceito um pouco de sociedade, né? Porque eu ouvi alguns depoimentos assim. Um falou, ó, eu estou aqui, né? Foi o que você falou, eu estou trabalhando aqui na praia porque eu não recebi o auxílio de R$ 600 e eu tenho que trabalhar. Mas ele estava sem máscara. Ele podia estar trabalhando ali na praia e usando a máscara, vendendo sua caipirinha, vendendo sua batida, né? E usando sua máscara. O outro falou: eu já peguei Covid, minha família toda já pegou, então eu posso vir para a praia e ficar aqui. Então, assim, mal sabe ele que pode ser que alguns não desenvolvam anticorpo, pode ter um risco de reinfecção, né? Pode ser um risco ele ser um vetor de transmissão importante. Então, assim, falta muita empatia, né? Cada um está vendo o seu lado, bastante individual, e não vê o próximo, né? Não vê que você tem um idoso que mora com você, tem um familiar que é do grupo de risco, né? Que você vai estar levando a doença para esse familiar, infelizmente pode ir a óbito, e é importante as pessoas se responsabilizarem pelas suas atitudes nesse momento, que já se conhece como se transmite a doença, já sabe como se prevenir. Todo infectologista que eu vejo na televisão está falando isso. Use máscara, mantenha o distanciamento e lavagem frequente de mão. Acho que virou um mantra todo mundo falar isso. E a gente repete para tentar conscientizar, mas é difícil. Difícil, a gente tem bastante dificuldade. Eu acho que eu guardei muito a frase do governador de Nova York, do governador Cuomo, que cunhou uma frase midiática no início lá da pandemia em Nova York, que ele terminava as coletivas dizendo assim: lembre-se que a sua saúde está nas minhas mãos e a minha saúde está nas suas mãos, né? Então é isso, quer dizer, se a média móvel cai ou sobe, não é por ação alienígena, é a ação de cada um de nós no dia a dia que impacta naquela curva. Ela não modifica sozinha, né? Não é uma coisa assim, fora do mundo. Aquilo é resultado da ação das pessoas. Eu acho que falta essa conexão de entender que uma coisa tem a ver com a outra, né? Se alguém morreu ou não, infelizmente, você pode ter um O fato interessante, né, que dá para a gente entender um pouco a nossa sociedade, Luiz, teve aquela história, né, do Rio de Janeiro, que a senhora viajou para a Itália, voltou da Itália, transmitiu para a funcionária e quem foi a óbito foi a funcionária, e não a senhora que voltou da Itália com a doença. Então, essa é a nossa realidade, né? O que a gente observa? A gente observa as pessoas que têm mais condição fazendo seu isolamento, tanto que a soroprevalência nas classes mais altas, nos bairros mais ricos, é muito menor do que as classes mais baixas e os bairros mais pobres. Só que essa pessoa do bairro mais pobre é obrigada a trabalhar. O patrão lá na sua casa fala assim, ó, você tem que vir todo dia aqui, ela vai ter que se expor, pegar o transporte e tudo mais. Mas essa pessoa está na casa dele, ele vai eventualmente adquirir essa doença também. Então, existe essa falta de compaixão e de empatia pelo funcionário, a sua secretária ali no seu domicílio, que você não pode ficar sem sua secretária naquele período, você está fazendo muito esforço, as crianças estão em casa, em homeschooling, e é impossível ficar sem sua secretária.
E aí isso um pouco passa para a história das crianças. Tem muita gente que diz assim, olha, não aguento mais as crianças em casa, tem que reabrir a escola. Não é porque está seguro, é porque não aguenta mais a criança em casa. Quer dizer, pô, pouco menos, né? Mas aí vai pra praia, né? Eu não aguento mais as crianças em casa, mas vamos sair, vamos viajar, passar o feriadão no hotel bonito, vamos pra praia. Então, assim, realmente nesse contexto, eu acho que a escola é prioritária, né? Porque se a gente está reabrindo tudo, inclusive fazendo esse tipo de aglomeração em praias, em atividade de lazer, a escola que tem um impacto social, econômico, psicológico na criança, é a única que continua fechada. A gente abre bar, abre restaurante, abre praia, mas a escola não pode reabrir, né? Então, assim, também é um debate que tem que ser feito, né? E eu acho que, assim, lógico que a gente só tem que reabrir a escola quando tiver no controle maior da doença, com certeza, mas a gente não pode ser, vamos dizer, hipócrita no sentido da palavra, sem estar pejorativo, que a gente reabre tudo e só não reabre a escola, né? Eu gosto muito da frase lá de um dos primeiros ministros lá do Reino Unido, que disse o seguinte: para reabrir a escola, eu vou fechar o bar. Vocês podem escolher o que vocês querem, né? Porque aí dá certo. E aí, pô, vamos diminuir a exposição da sociedade como um todo, né? Vamos tomar. Mas tem que ser. Aí falta coordenação, aí falta um monte de coisa, cara. Essa história da Falta, escola, essa falta. história da escola é complicada. Eu É vi. outra, é outra conversa, é outra conversa. É outra conversa. Eu acompanhei o Covid Café da escola, a conversa ali estava boa mesmo. Foi difícil, cara. Tá, a gente isso é uma coisa que não tem consenso. Isso realmente está bastante dividido, Eu essa ainda questão estou do lado de das quem não tem escolas. escola, viu? Eu não consegui passar ainda É, dessa barreira, não. Eu ainda não tenho, o meu consenso pessoal é de que vamos fazer outro tipo de educação esse ano. Esquece o ano acadêmico. Vamos educar as crianças em unidades, aproveitar para estimular leituras, que não tem nada a ver com a nota da escola. Nota, conteúdo pedagógico, a gente pensa no ano que vem. Deixa quieto, quando puder. Bom, mas eu não sou autoridade nesse assunto. eu acho que depende de cada lugar também, né, Luiz? Então, assim, a gente tem que entender que essa é uma decisão bem local, né? Eu também não tenho muita opinião formada e eu, assim, tô nesse grupo que tem prós e contras, né, em relação à reabertura ou não, né? É. Pô, Júlio, eu quero te agradecer muito pela tua participação. Pô, foi fantástico você estar aqui com a gente na live da CBN Oficial. Daqui a pouco, eu quero aproveitar para chamar todo mundo para continuar. Vamos mudar o tom da prosa, mas vamos para a minha live lá no meu perfil do Instagram, o DR Luiz Fernando Corrêa. A gente vai começar uma conversa sobre saúde mental. Então, para mudar um pouquinho de prosa, porque também coronavírus, ninguém aguenta mais falar só disso, né? Então, aproveitar que nós estamos no Setembro Amarelo, vamos discutir justamente hoje com um colega, o Dr. Douglas Sucar, que é o presidente da Associação Brasileira de Neuropsiquiatria, essa história de Setembro Amarelo. Por que a gente só discute isso em setembro, gente? As pessoas não ficam com problema de saúde mental em setembro, né? Tem problema o ano inteiro. Vamos pensar mais nisso. Então, quero te agradecer de novo, Júlio, e convidar você para acompanhar a gente lá. Agradecer a todo mundo que acompanhou a gente. Olha, é daqui a pouquinho, é às 7 horas, no meu perfil do Instagram, o DR Luiz Fernando Corrêa. Tá bom? Espero todo mundo lá. De novo, Júlio, muito obrigado por esclarecer a gente sobre essa questão das vacinas. De nada, Luiz. É um prazer estar com você agora na CBN Oficial e todos que acompanham a CBN. É uma rádio que tem uma abrangência muito grande no Brasil e eu acho que essa informação vai chegar para muitas pessoas. Informação de qualidade é o que você vem trazendo para os seus ouvintes, para quem te acompanha nas redes sociais, e isso que a gente precisa no Brasil. A gente tem muita dificuldade em trazer informação com qualidade. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo aí. Cara, eu que agradeço e quero te agradecer não só pelo seu trabalho como profissional, mas principalmente pelo todo o trabalho que você fez no Ministério da Saúde. Eu quero te agradecer como brasileiro, né, o trabalho que vocês fizeram lá. Obrigado, obrigado. Um abração, Luiz. Gente, beijo do Tchau, Doc. tchau. Tchau para vocês. Tchau.